Boa tarde, meus amigos. Vamos falar hoje de mais uma lição aí do curso de Direito. Esse aí para o pessoal lá do curso de habilitação de oficiais, o nosso CHO, a respeito hoje de Código de Processo Penal Militar, mais precisamente da parte pré-processual. Nós vamos falar de um instrumento muito importante, que é o inquérito policial militar. O inquérito policial militar é um procedimento apuratório, é uma investigação sumária de um fato que, teoricamente, em tese, ele pode ser configurado um crime militar. Então precisa saber inicialmente o que é um crime militar, e isso nós já falamos em aulas passadas. Vocês vão ter que entrar lá nos outros vídeos ou abrir o nosso Código Penal Militar no seu artigo 9º, e vocês vão ter lá os crimes militares em tempo de paz. Então, a partir do momento que você se fica diante de uma situação que seria um crime militar, você tem a determinação de ofício de proceder essa investigação com o intuito de achar o autor dessa infração penal e a maneira com que ela se desenvolveu, para que se possa, diante de um inquérito bem feito, com provas robustas, remeter para a Justiça e posteriormente ao Ministério Público, e ele deve servir como alicerce, como embasamento para o órgão ministerial propor, a denúncia contra aquele possível infrator da lei penal militar. Então, nós já sabemos que o inquérito ele serve para apurar um crime militar. Não podemos confundir com transgressão da disciplina. A transgressão da disciplina ela é uma infração administrativa, e para isso existe um procedimento adequado, que também é um outro assunto, é a sindicância, que vai verificar a situação da possibilidade de transgressão disciplinar. Então, diante de uma situação criminal, nós temos ali no artigo 10 e no artigo 12 do Código de Processo Penal Militar as medidas pré-inquérito, as medidas preliminares do inquérito. O que acontece? O oficial da área, a autoridade de polícia judiciária militar delegará determinações para que um militar se desloque ao local onde aconteceu o crime, fazer o isolamento desse crime, apreender objetos, ouvir pessoas, solicitar perícias, caso seja a situação do 244, que é o flagrante delito, autuar em flagrante delito aquele indivíduo que causou o crime. Mas caso não haja flagrante, aí nós temos que instaurar um inquérito policial militar. Professor, muitos perguntam como se instaura um inquérito policial militar? Através de portaria, E essa portaria ela pode ser instaurada de ofício para a autoridade de polícia judiciária militar, onde os senhores verão ali no artigo 7º do Código de Processo Penal Militar, onde está elencado todas as autoridades que são autoridades de polícia judiciária militar, e mais precisamente na última letra, na letra H, que é o comandante de unidade, que é aquela autoridade que está mais próxima da tropa. Então ele pode instaurar de ofício, pode instaurar a pedido da vítima, pode instaurar por requisição do órgão ministerial, pode instaurar por solicitação dos tribunais superiores militares, e qualquer entidade, qualquer pessoa física ou jurídica que tiver conhecimento de uma infração penal militar pode se dirigir ao Ministério Público Militar, às corregedorias das polícias militares, ou seja, perante a autoridade de polícia judiciária militar, pode ser qualquer OM, qualquer OPM, e relatar aquele caso. E diante disso, a autoridade de polícia judiciária ela vai tomar a medida cabível, no caso, a instauração do inquérito policial militar. O encarregado do inquérito policial militar, o nosso Código de Processo diz que preferencialmente é oficial do posto de capitão.
Na ausência deles, né, pode ser o segundo tenente, o primeiro tenente, dependendo da situação, pode também ser os oficiais superiores. Agora, se um indiciado, né, um indiciado for oficial, né, nós temos que respeitar o posto daquele oficial. Então, por exemplo, se um capitão é indiciado, é natural que o encarregado desse inquérito seja um major. Se for um major, um tenente-coronel, um coronel, um general e assim por diante. Questão do escrivão, né? O escrivão, se ele não vier junto da portaria sendo nomeado com o encarregado do inquérito, ele pode ser nomeado, deve ser nomeado pelo encarregado do IPM, que em regra geral ele vai escolher um subtenente ou um suboficial. Na ausência deles, ele vai para os sargentos, primeiro, segundo ou terceiro sargento. Agora, se o indiciado ele for oficial, o escrivão também terá que ser oficial. Depois de iniciado o nosso inquérito policial militar, o primeiro ato é o escrivão, né? Ele lavra o seu compromisso de seguir fielmente o que for determinado pela autoridade delegada, porque ele recebeu a delegação do comandante da unidade e será iniciado o inquérito. Quais são as primeiras medidas? Aquelas que nós falamos há pouco, caso elas não tenham ainda sido tomadas, que estão ali no artigo 12 do CPPM, e depois ele vai ouvir quem? Ele vai ouvir o indiciado, vai ouvir a vítima, vai ouvir as testemunhas, vai realizar perícias, vai solicitar exames, para que no final ele possa, de forma sucinta, relatar o que foi a conclusão que ele chegou, se ele consegue indiciar. O que é indiciar? É dizer que há indícios de crime por determinada pessoa, por determinado militar no caso. Aí ele vai confeccionar um relatório dizendo tudo isso que ele apurou durante o seu procedimento. Nós temos que entender certas características do inquérito. O inquérito ele é um procedimento sigiloso, então não se pode ficar falando a respeito, não pode estar divulgando o que está sendo investigado. Pode ser dado conhecimento ao advogado? É uma pergunta que sempre fazem. Pode, o advogado do indiciado, ele pode acompanhar as audiências, ele pode tomar conhecimento do que já foi arregimentado, que já foi catalogado no bojo do inquérito, mas obviamente, você encarregado do inquérito, você não pode passar absolutamente nada que venha a causar algum tipo de prejuízo para a sua investigação. Por exemplo, se você vai fazer uma escuta telefônica, né, você pede para a autoridade judiciária autorização para grampear, né, termo chulo, grampear, mas você vai grampear o telefone de um determinado indivíduo que está sendo investigado, a autoridade de polícia, a autoridade judiciária, ela vai lhe conceder isso e obviamente você não vai passar para o advogado, né? Então, senão você vai perder, né, aquilo que você realmente está correndo atrás, aquilo que você está querendo investigar. O inquérito, ele também não pode ser arquivado. Somente o Poder Judiciário pode arquivar o inquérito. A autoridade administrativa, a autoridade de Polícia Militar Judiciária, ela não pode arquivar o inquérito. A partir do momento que ele é instaurado, ele tem que chegar até a sua conclusão. Agora, ele pode ser transferido de autoridade. Caso uma autoridade que esteja presidindo o inquérito, ela tenha que ser transferida, ela está hospitalizada ou por qualquer outro motivo ela não tenha condições de continuar com o inquérito, até mesmo se no bojo das investigações é verificado que tem alguém envolvido com um posto maior do que o do encarregado, ele solicita para a autoridade delegante a sua substituição.
Outra característica do inquérito, muitos perguntam, professor, o inquérito policial militar ele pode ser sobrestado? Também não pode ser sobrestado. O prazo do inquérito policial militar ele é corrido, ele não tem paralisação como se tem nos processos, por exemplo, administrativo. Então você tem o prazo de 40 dias mais 20 se o indiciado estiver solto e de 20 dias se o indiciado estiver preso. Essa contagem, essa situação progressiva no tempo, ela inicia com a instauração do inquérito policial militar. É feita a portaria é publicada em boletim. Com a publicação, aquele documento torna-se válido, porque já vai atender o princípio da publicidade e logo daí por diante já vai correr o prazo do encarregado do inquérito. Agora, há situações em que, a critério da autoridade judiciária, podem ter uma outra prorrogação, além dos 20 dias de prorrogação. Foram situações insuperáveis, que há uma necessidade realmente de você ainda manter o fluxo das investigações, você não vai parar. Mas aí você vai ter que estar mantendo contato constantemente com a autoridade delegante, né? Se for o caso, né, também com a autoridade judiciária, informando os motivos pelo qual aquele inquérito ainda está sendo em rumo de investigação. Um grande exemplo disso, né, fazendo uma analogia para o inquérito comum, nós temos a Lava Jato. A Lava Jato começou com um inquérito que se estendeu por vários anos, porque havia necessidade ainda de continuar com a investigação. Quando um caso é bastante complexo, né, tende-se ainda a esticar o prazo do inquérito para se poder chegar à conclusão, chegar aos finalmente aquela pessoa que realmente cometeu aquele crime. Depois que encerra a investigação, a autoridade delegada ela deve remeter os autos desse inquérito para a autoridade delegante, que vai fazer uma análise, vai ver se concorda com que o relatório da autoridade que foi encarregada do procedimento ou não. Se concordar, ela homologa aquele inquérito e remete para o Poder Judiciário, no caso para a Justiça Militar, no caso da PM, na Justiça Militar Estadual, se for um inquérito instaurado pelas Forças Armadas, pela Justiça Militar da União. Mas caso ela não concorde, ela avoca, dá um novo posicionamento a respeito daquela investigação e também da mesma forma remete para a autoridade judiciária competente. Ok, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui.